Aí tá gravando. Bom dia, então, alunos aí de Mecânica dos Fluidos 2. Vamos fazer nossa aula síncrona aí. Então, vou pegar o meu Excel aqui. A aula hoje aí é o seguinte, a gente viu a dedução lá da equação de Navier-Stokes, que é a equação da quantidade de movimento. Vocês viram a equação da... O que vocês viram até agora? O que foi disso, né? A gente viu a equação da conservação da massa. A mecânica dos fluidos trabalha com isso aqui, tá? A equação da conservação da quantidade de movimento, que também é a segunda lei de Newton, ok? Essa equação, ela deriva da equação chamada equação de Navier-Stokes. Navier-Stokes. A equação de Navier-Stokes é a equação da quantidade de movimento quando para fluido newtoniano, equação Navier-Stokes. Então é o seguinte, ó, a equação de Navier-Stokes é a equação da quantidade de movimento para fluido newtoniano. Essa equação de Navier-Stokes, isso tudo eu já passei. Isso aí só para poder a gente recapitular, tá bom? Recapitulando isso aí, eu já passei, mas a gente tem que ir trabalhando isso aí, tá bom? Então, vamos trabalhando isso aí. Por quê? Vamos trabalhando isso aí. Na última equação, então eu tinha chegado na equação de Navier-Stokes, que é a equação da quantidade, da equação da conservação da quantidade de movimento quando se trata com fluido newtoniano. E as nossas aplicações aqui, elas vão ser na mecânica dos fluidos, nós vamos trabalhar com fluido newtoniano, ok? Se for fluido não newtoniano, vocês só vão ver isso ou numa pós-graduação ou numa disciplina específica. Pode ter uma optativa do curso, por exemplo. Às vezes pode ter uma optativa do curso, né, que algum professor, eu ou algum outro professor, oferte para estudar fluido não newtoniano. E se você, de repente, for trabalhar lá na indústria e se deparar com fluido não newtoniano, a base para isso, você tem que a equação antes de... Eu deduzi as equações lá, eu cheguei na equação a equação de Navier-Stokes, né, que é de fluido newtoniano. Antes de chegar na equação de Navier-Stokes, você tem a equação da quantidade de movimento geral, que aí vale para qualquer fluido. Tá, mas aí, se eu for, por exemplo, na indústria de petróleo, por exemplo, na indústria de... A maioria dos fluidos que a gente trabalha são fluidos newtonianos, tá? Onde a tensão de cisalhamento ela é proporcional à taxa de cisalhamento e essa proporcionalidade é dada pela viscosidade, certo? Não, na verdade, a taxa é dada por uma constante que foi chamada de viscosidade, certo?
A característica do fluido newtoniano é que a viscosidade não varia com a taxa de cisalhamento. E essa tensão aqui, ó, tensão é igual a μ, aqui taxa de cisalhamento, é chamada de gama ponto. Tal aqui é a tensão, chamada tensão de cisalhamento. μ é a viscosidade. E esse gama ponto é chamado de taxa de deformação ou taxa de cisalhamento. Mesma coisa. Esse gama ponto aí, ele é, num caso, ele é aquele delta U, delta Y. No caso, para esse caso aqui, no caso unidimensional, que é delta U, delta Y, ou DU, DY, né? Pode ser ou DU, DY. E U é função só de Y. Que é aquele caso lá que vocês viram lá naquele experimento de Newton, experimento que Isaac Newton fez. Você tem duas placas paralelas, você puxa essa placa com determinada força, com determinada velocidade. E essa aqui, você mantém a velocidade zero. E aí, Newton percebeu que havia uma variação da velocidade aqui com Y. Colocando x para cá, x para a direita, y para cima, eu tenho aqui uma velocidade que é função de y. E essa taxa de cisalhamento, nesse caso aqui, é o meu delta U, delta Y. Vou fazer uma perguntinha básica, então. Qual que é a unidade dessa taxa de deformação ou taxa de cisalhamento? Qual é a unidade dela no SI, no Sistema Internacional? Vocês conseguiriam falar a unidade? A unidade do gama ponto. É a letra grega gama, tá bom? Esse aqui é caso geral. Hein? Qual a unidade do gama ponto, desse taxa de cisalhamento aqui? Qual que é a unidade dele? É só você ver por aqui, ó. Qual a unidade? Ó. Gama ponto. Gama ponto é delta U, delta Y. Qual a unidade da velocidade? Vamos lá, acompanha aí. Qual a unidade de velocidade? Metro por segundo. Metro por segundo. Qual a unidade de Y? Qual a unidade de Y? É unidade de distância? Hã? Distância? Metro. Certo? Então, o que sobrou aqui? Sobrou 1 sobre segundo. Então, a unidade de gama ponto é 1 sobre segundo, ok? Dessa taxa de cisalhamento. E a unidade de viscosidade? É 1 sobre segundo. Unidade de viscosidade.
professor, Hum, aquela unidade ali ninguém coloca em hertz, não, né? como? Aquela unidade de gama, ninguém coloca em hertz, não, né? 1/2. Não, não, não. Coloca hertz, não. Usa 1/2 Beleza. mesmo. A gente usa aqui 1/2. É, a unidade de viscosidade, qual que é? Ó, vamos ver aqui, vamos ver dessa equação, ó. Mi é igual a tal dividido por gama ponto. Aí vai ser tal. Qual a unidade da tensão desses elementos? Vocês sabem? Eu não lembro, não. Pascal? Pascal, isso aí. Muito bem. Pascal. A unidade de gama ponto é 1/2. Então, a unidade aqui vai ser Pascal vezes segundos. Não é isso? Porque aqui 1/2 está no denominador. Então, vai passar. Então, a unidade de viscosidade é Pascal vezes segundo. Veja bem, a viscosidade ela foi inventada por Newton, certo? Ela foi, sei lá, ele que deu o nome, né? Não sei se ele, na época ele deu exatamente esse nome, ele deve ter dado, porque mas nada mais é a viscosidade, nada mais é do que uma constante. Ele reparou, o Newton nesse experimento dele, a tensão, gente, a tensão de cisalhamento aqui, a tensão de cisalhamento é força sobre área. A tensão ela tem a mesma característica de pressão, tá bom? Mas são grandezas diferentes, mas com a mesma característica, medida em Pascal e também a força sobre área. A diferença é que a pressão, ela é sempre a pressão. Se você pegar um elemento fluido, ela está sempre no sentido de comprimir o fluido, entendeu? E a tensão ela pode ter diversas direções. E além disso, a tensão ela é uma grandeza tensorial. É isso que eu vi aqui aí quem não viu a aula, o que é isso? Que desgrama esse tensorial? É um tensor, né? Ela tem ela é uma grandeza que tem mais dimensões do que um vetor. Ela tem a área e tem o vetor ele tem módulo, direção e sentido, não é isso? A tensão ela tem um número e tem uma área também. Ela é um. Eu passei nela, se você for escrever ela no sistema tridimensional nosso, ela é um componente com 9, ela é uma grandeza com 9 componentes. Ela tem área e tem direção, ok? Ela tem as características de vetor, que é direção, tudo que o vetor tem, né? E mais ainda a característica de área. Tensão é força sobre área. E aí, a tensão aqui de cisalhamento seria essa força dividido por essa área de contato aqui, ó. Aí o Newton lá no experimento dele, ele percebeu que essa tensão aqui, que é força sobre a área, ela é proporcional a essa variação. O que Newton percebeu lá é o seguinte, ó, ele percebeu que a força sobre a área dividido, vou chamar isso aqui de, vamos supor que a gente tem aqui uma altura L, ok? Aí ele reparou que a velocidade dividido por L, não, peraí, tá certo, a força sobre a área, o Newton reparou que a força sobre a área dividido por U dividido por L, isso aqui é tensão, isso aqui é taxa de deformação, isso aqui é uma constante μ,
Ele chamou de viscosidade, tá bom? E a viscosidade nada mais é do que a característica que o fluido tem de escoar com mais ou menos facilidade, né? Quanto mais viscoso, mais difícil é de você escoar. Um óleo na água, por exemplo, entendeu? A água tem viscosidade maior, então ela é mais difícil de você escoar. E a água é o óleo, né? O óleo tem viscosidade maior, mais difícil de escoar. A água tem viscosidade menor, tem mais facilidade de escoar, ok? Isso aí só recapitulando. Agora, só para você se localizar, porque senão eu começo a falar aqui das coisas aqui, e às vezes o aluno não consegue acompanhar, né? Falar. Ivanor está falando um negócio, uma coisa aí que eu não entendo nada. Então, eu gosto de ligar uma coisa, o assunto atual, com o assunto que vocês já viram. Então, vamos falar agora das equações. Olha só. Na equação de Navier-Stokes, com viscosidade constante. Na equação de Navier-Stokes, se a viscosidade for constante, você cai nessa situação aqui, ó. Rho, du, dt mais u, du, dx mais v, du, dy mais w, du, dz é igual a rho gx menos dp dx mais mi, a derivada segunda de u em relação a x, a derivada segunda de u em relação a y, mais a derivada segunda de u em relação a v. Isso aqui é em x, tá bom? Equações de Navier-Stokes com viscosidade constante. Isso aqui é em x. Deixa eu ver aqui. Se for em y, deixa eu bater uma foto aqui para botar na nota de aula depois. Botar lá no... Se for em y, aí eu tenho rho dv dt, onde v é a componente da velocidade na direção y, né? Mais u dv dx mais v dv, delta v, né? Del v, del y, mais w, derronde w, derronde z. Isso aqui é igual
é igual a... prosseguindo aqui, ó, vai ser ρ, a gravidade na direção y, ok? A componente, né, da gravidade na direção y, menos a derivada da pressão em relação a y, mais a viscosidade. Agora vem a derivada segunda de v em relação a x, mais a derivada segunda de v em relação a y, mais a derivada segunda de v em relação a z. Essa aqui é mais simples, né? Ver se não ficou nada para trás. E essa equação de Navier-Stokes com viscosidade constante na direção z agora. Ela fica ρ, agora é dw dt, que é w, é a velocidade, a componente da velocidade na direção d, mais u dw dx, mais v dw dy, mais w dw dz. Isso é igual, seguindo aqui, ó, ρ, a aceleração da gravidade em direção z, menos a derivada parcial da pressão em relação a z, mais a viscosidade, aí a derivada parcial de w, aliás, peraí, a derivada segunda, a derivada parcial segunda, a derivada de w, derivada segunda de w em relação a x, mais a derivada segunda de w em relação a y, mais a derivada segunda de w em relação a z. Assim ela ficou mais bonita, né, do que aquelas equações da aula passada. Tá vendo? Onde isso que aparece aqui, ó, esse conjunto aqui, esses termos aqui, né, dw, dt, isso aqui é a aceleração. Isso aqui é a aceleração, isso aqui é a força. Lembrando que essa equação ela foi deduzida, originado de força é igual a m a, onde a aceleração ela está aqui, ó, esse termo aqui todo, isso é a aceleração na componente z, tá bom? E a massa, gente, você fala assim, mas cadê a massa nessa equação aí? A massa está aqui, ó, porque nós dividimos tudo pelo volume da partícula fluida, aí ficou a massa específica no lugar da massa. E a tensão, as tensões são isso aqui. Isso aqui são os resultados das tensões, tá bom? As tensões aí são isso aqui. Isso aí não é exatamente tensão mais, né? Mas ele é porque a equação foi derivada pelo volume, então mudou a unidade. Ok? Bom, aí o seguinte. Prosseguindo, então.
Então, tá aí as equações de Navier-Stokes para viscosidade constante. Agora é o seguinte. Aí, o que nós vamos fazer agora? Então, o capítulo 5 encerrou. Vamos começar o capítulo 6, do livro lá do Fox McDonald, tá? Capítulo 6, do Fox Mac, escreve assim, né? McDonald. Não é assim mesmo, né? McDonald. Capítulo 6, que fala de escoamento sem atrito. Escoamento sem atrito. Ok? Veja bem, eu não passei exercícios, eu não fiz exercício aí do capítulo 5 referente à equação de Navier-Stokes. Por quê? Porque a equação de Navier-Stokes ela é deduzida no capítulo 5, mas, porém, ela não tem nenhuma aplicação no capítulo 5 ainda. Ela vai ser usada, na verdade, em todos os outros capítulos seguintes. Todo o assunto que vem agora da mecânica dos fluidos, nós vamos usar essa equação de Navier-Stokes. Ok? Só ver um negócio aqui. Rho GX menos DPDX. Olha só. Então, o que nós fizemos? Nós deduzimos a equação de Navier-Stokes. Você não precisa saber deduzir toda essa equação, mas você tem que saber de onde que veio isso, entendeu? Mais importante que vocês saberem isso aqui. Ó. Isso veio da segunda lei de Newton, ok? Nós só trabalhamos com isso aí, segunda lei de Newton. Porém, a origem é de lá dessa lei. Bom, escoamento sem atrito. Se o escoamento for sem atrito, a viscosidade é zero. Então, nós vamos começar aí com essa situação aí. Ok? Escoamento sem atrito. Como eu falei, então, existe a equação geral, depois da equação geral, você aplica algumas hipóteses, né? Se for um fluido newtoniano, quer dizer, se a viscosidade não variar com a taxa de cisalhamento, aí eu caio na equação de Navier-Stokes, que é a equação para fluido newtoniano. Aí, se a viscosidade for constante, eu caio nessa situação aqui, que eu passei por vocês aqui, que está no quadro, com viscosidade constante. Mi igual constante. Tá vendo? Nós partimos de uma situação geral e nós vamos simplificando. No capítulo 6, nós vamos trabalhar o capítulo 6 todo com essa hipótese aqui, ó, de escoamento sem atrito, a viscosidade zero. Se eu jogar a viscosidade zero nessas equações aqui, como que fica então a equação? Se a viscosidade for zero, o mi aqui for zero, eu vou sumir com todas essa parcela aqui da equação que tem as derivadas segundas da velocidade. Então, se eu vou ficar com aquela primeira situação, então eu vou ficar com esse... Mas aí você fala o seguinte, para que a gente estuda a escoamento com a viscosidade zero, ou seja, escoamento sem atrito, sendo que nós não temos esse caso na realidade? Você pode modelar isso como sendo, se tiver uma viscosidade muito baixa, como a viscosidade do ar, por exemplo, a gente pode, de repente, aplicar como sendo viscosidade nula. Existem alguns problemas na engenharia que a gente pode adotar essa hipótese como sendo viscosidade nula. Porém, esse capítulo 6 ele é importante também, essa questão da viscosidade nula. Ele é importante por quê? Porque mais adiante, agora nós vamos deduzir as equações, nós vamos começar a trabalhar com a equação
com a viscosidade nula, porém, mais para frente, a gente vai ver o seguinte, que a gente simplifica bastante essas equações aqui, e dentro dessas simplificações, quando a gente realmente for considerar a viscosidade diferente de zero, a gente só acrescenta um termo. Isso facilita a vida da gente, entendeu? Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Então, se a viscosidade for zero nessas equações aqui, eu vou sumir com todos esses, né, tudo isso aqui vai ficar multiplicado por zero, então o que vai sobrar aqui? Vai sobrar ρ gx menos a derivada da pressão em relação a x vai ser igual a ρ du dt mais u derivada de 1 em relação a x mais v derivada de 1 em relação a y mais w derivada de u em relação a z. Bom, essa é em x, não é isso? Isso aqui é em x. Eu não vou reescrever tudo, mas aqui você pode acompanhar a outra equação em y, vai ficar só você tirar esse termo aqui, sobra, tira essa parcela aqui da equação, vai sobrar o ρ vezes g menos a derivada da pressão em relação a cada uma das coordenadas que eu estiver considerando. Ok? A equação, então, já simplificou um pouco aí. Ok? Essa equação aí, se for escrito na forma vetorial, sem ser suas componentes, ela é escrita dessa forma aqui, ó. 1 sobre... Aqui, eu vou fazer o seguinte. Dividindo por ρ, dividir pela massa específica ρ. Então, se eu dividir a equação por ρ, vai ficar gx menos 1 sobre ρ dp dx, que é igual. Aqui aparece o ρ, tá vendo? Divide por ρ, então vai sumir esse ρ daí. du dt mais u du dx mais v derivada de u em relação a y mais w derivada de u em relação a z. Ok? Simplesmente dividir a equação por ρ. Ok? Na forma tridimensional, ela fica o seguinte, ó. Espera aí um momento. Momento que nós copiar isso. Menos ela ficou essa cara. Aí você pode escrever as equações aí em x e y, né? Se vocês quiserem treinar em casa aí, pode escrever na direção, as suas componentes na direção x e na direção y também. Aqui é o seguinte, então vai ficar essa aqui em 3D, né? Na forma vetorial, eu vou ficar com essa equação da seguinte forma, ó. Então vai ficar menos
sobre ρ aqui na verdade, nabla P. Vai ficar 1 sobre ρ, o gradiente de P, menos G, o gradiente de Z, igual a o produto interno da velocidade com o vetor nabla multiplicado pela velocidade. Essa equação aqui é a 6.10 do livro. Ok? Olha o seguinte, esse sinal de menos aqui, olha só, essa equação que eu estou mostrando aqui, ela é justamente a equação de cima, só que aqui está em x, é isso? E que eu escrevi é uma forma vetorial já, incluindo as 3 dimensões. Esse sinal de menos aqui é porque eu estou considerando já, eu estou seguindo ali o que o livro coloca, ele coloca o sinal de menos aqui. Esse sinal de menos aqui é porque já está considerando que o G aqui é para baixo. Vou botar assim, ó. Sinal de menos, pois G G está no sentido negativo de Z, tá bom? É só uma questão de notação mesmo. Nesse caso que nós estamos considerando que o sistema de coordenadas ele pode ser um sistema qualquer, ele pode estar inclinado em relação ao plano, à superfície da Terra, você pode ter componente em X e Y e Z. Imagina que eu tivesse um plano, um sistema de coordenadas, dessa forma aqui, ó, assim. Aí eu posso ter uma aceleração da gravidade na direção X e na direção Y. Nesse caso daqui, caso que eu escrevi aqui embaixo, nós já estamos considerando que, que nós estamos o nosso sistema de coordenadas, ele é Z na vertical, X aqui, não, tem que desenhar correto, né? X, se fosse X aqui, seria Y ali. Aí seria Y aqui, Y e X aqui. O sistema de coordenadas você não pode desenhar de qualquer forma, não, né? Ele tem uma orientação aí a ser seguida. Se eu escrever o Z para cima, tem que ser o X para frente e o Y para lá. Ou eu posso rotacionar, mas rotacionando, mantendo essa ordem aí, X, Y, Z. Isso aqui eu faço X, eu jogo o X na direção do Y, e com a regra da mão direita tem que me dar o Z. Se eu pegar o X aqui, ó, e girar na direção de Y, me dá o Z. Se eu pegar o Y, girar na direção de X, me dá o Z. E se eu pegar o Z e girar na direção de X, ele me dá o Y. A regra é essa. Essa parcela que apareceu aqui, nada mais é do que esse termo aqui, ó, a aceleração. Isso aqui é a aceleração, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Isso aqui é a aceleração. AX igual a du dt. Aceleração aplicando lá a série de Taylor, aí a gente chega nessas situações. Essa aceleração ela pode ser escrita assim também, ó, dessa forma. Ok? Aí, isso aí depende de uma identidade vetorial, que eu não vou deduzir aqui não. Por quê? Porque o nosso tempo também é limitado nessa disciplina, né? Então a gente não pode
Isso aí vem do cálculo, eu não vou poder fazer tudo aqui não. Mas, de repente, no exercício aí, se vocês tiverem dificuldade, a gente pode fazer um exercício com isso. Vamos partir agora para o próximo passo aqui. E aí, o que vocês estão achando? Tá difícil? Hein, gente? Não tá muito bonito não, né, professor? Tá muito bonito, não? Tá não. Mas o negócio vai ficar mais bonito agora. O senhor vai resolver algum exercício, professor? Boa. Beleza. Boa. É o seguinte. O que nós estamos fazendo? Deixa eu, de vez em quando, esse negócio é o seguinte, a gente começa a falar desse assunto e as coisas às vezes costumam ficar um pouco assim, fora do controle, certo? Então, para não fugir do controle, de vez em quando eu tenho que localizar, certo? Pegar uma bússola e falar assim, ó, o ponto é esse aqui. É o seguinte, nós deduzimos a equação como um todo, deduzimos aquela equação geral lá da segunda lei de Newton, depois simplificamos para a equação do fluido newtoniano, que é de Navier-Stokes, depois simplificamos para a viscosidade constante, a gente está só simplificando, a gente partiu do geral, agora está só simplificando. E agora nós vamos partir para... Nós estamos simplificando para a equação com viscosidade zero. Essa equação aqui com viscosidade zero, ela é chamada de equação de Euler. Ok? Essa aqui, ó, equação de Euler. Eu já bati foto, né? Eu dei o verdinho colocado. Essa equação é a equação de Euler, então, né? Essas equações aí, se escreve assim, se escreve Euler. Escreve Euler, né? Mas o cara é alemão, pronuncia Euler. Aqui é a equação de Euler, ó. Tem a equação geral, a equação lá geral é chamada equação de Cauchy. Cada equação dessa, eles dão um nome à equação em homenagem a alguém que teve uma contribuição aí grande com a mecânica dos fluidos, né? Então, a equação geral lá da segunda lei a equação da conservação da massa não tem um nome de uma pessoa, foi chamada de equação da continuidade. E a equação da segunda lei de Newton, a geral da conservação da quantidade de movimento, a segunda lei de Newton, né? Ela é chamada de equação de Cauchy. E aí, quando você aplica viscosidade não varia com a taxa de aceleramento, a fluido newtoniano, aí é chamada de equação de Navier-Stokes. Eu já passei no quadro aqui o nome, né? Depois, essa equação, a equação quando você coloca a viscosidade constante, que é essa equação, não, a equação anterior, ela não tem um nome específico, né? É chamada de equação de Navier-Stokes com viscosidade constante. E essa equação aqui, com viscosidade zero, é chamado equação de Euler. Viscosidade zero aqui, tá? Bom, aí o negócio vai ficar mais bonito agora. Quem falou aí que não estava bonito? Que eu não estava olhando para cá agora. Quem falou que o negócio estava meio estranho? Foi eu, professor. Gabriel. É, Gabriel? Pois é, agora o negócio vai começar a ficar bonito agora, tá bom? Pode deixar aqui. Só para tranquilizar vocês aí. A gente vai cair num negócio agora que vai ficar bonito agora. Mas por que você está dando esse passo todo? Eu estou porque faz parte do conteúdo, entendeu? Então tem que ministrar, né? E é bom você saber também de onde que veio a situação. Depois você pega isso aí num problema mais específico, um problema de uma outra disciplina que você cai nisso, sabe de onde que veio isso. Então eu tenho que deduzir isso aí, mostrar para vocês. Mas depois também vocês vão se acostumando com isso, entendeu? Vão se acostumando. Bom, aí eu vou pegar essa equação. Essa equação aqui, gente, olha só. Como é que vocês chamam esse símbolo aqui? Vocês chamam de quê?
Gradiente, eu acho que é, professor. Não, é gradiente de P, né? Só que esse operador aqui, quando você aplica ele a uma função escalar, é chamado de gradiente. Mas se você aplicar ele a uma função vetorial, ele tem outro nome. Por exemplo, Ah, não lembro não, professor. ó, se você fizer isso aqui, ó, se você aplicar ele a uma função, é gradiente. Se você aplicar ele a um vetor fazendo produto escalar, porque se você tiver produto de vetor, você pode ter produto escalar ou produto vetorial. Aí isso aqui é chamado de divergente. Lembra disso? Eu lembro que eu vi um negócio desse. E se você aplicar isso aqui é um vetor fazendo um produto vetorial, é chamado de rotacional. Vocês devem ter esse nome. Esse operador aqui, ele é chamado de nabla. Os professores passaram para vocês isso aí? Nabla? Passou, a gente viu o cálculo. Sim. Passou. Nabla, né? Então é o seguinte, esse operador aqui, o nabla, ele é definido como sendo I a derivada em relação a x mais j a derivada parcial em relação a y de alguma coisa mais k a derivada em relação a z. Ele é definido assim, ó. Então se ele for aplicado você pode aplicar ele a uma função escalar, pode fazer um produto escalar com um vetor, pode fazer um produto vetorial com um vetor. Certo? Aqui no caso, ele está, no caso aqui eu estou fazendo um produto vetorial de V com o escalar, e depois eu pego esse resultado aqui, que me dá um escalar, né, e isso multiplico pela velocidade ali. E aí eu vou fazer o seguinte, olha só. Bom, aí, então eu vou deixar isso aqui no quadro. Isso aqui aplicado a f é chamado, a uma função escalar é chamada de gradiente. Isso aqui, produto vetorial, produto escalar, isso aqui com alguma coisa é chamado de divergente. E o produto vetorial, isso aqui é chamado de rotacional. E o nome dele é nabla. Aqui, ó. Nabla. Ele tem um nome, né? Ele é... Bom. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação aqui, equação de Euler, e nós vamos fazer o produto escalar com ds. É o seguinte. Fazer produto escalar fazer o produto escalar da equação de Euler com ds, o vetor ds. Aonde esse vetor ds ele é definido como sendo esse vetor ds aí, ele é dxi mais dyj mais dz. Tá. Para que a gente vai fazer isso? Nosso objetivo aqui é a gente transformar essa equação, que é vetorial, numa equação escalar, ok? A gente vai fazer isso ao longo de uma linha de corrente. Então, fazer o vetor ds, esse produto, ao longo de uma linha de corrente. E
nós estamos com as hipóteses aí. Que é escoamento permanente. Dois, que é ao longo de uma linha de corrente. Três, sem atrito. Então, quatro, escoamento incompressível. Escoamento incompressível. Vou partir para de lá, então. Olha só. Perceba o que a gente está fazendo aqui. Quando eu faço um produto escalar entre dois vetores, o meu resultado é o quê? É que elemento matemático? É um vetor ou é uma escalar? É o quê? Um vetor. Não, quando eu faço um produto escalar... Escalar? É um produto escalar entre dois vetores. É um escalar, não é isso? Certo, gente? Certo. Se eu fizer um produto vetorial, eu estou trocando... Um minutinho que eu estou trocando a carga do pincel aqui. É que eu me sujei aqui um pouquinho. Meu dedo, né? Quando eu faço um produto um produto escalar entre dois vetores, o meu resultado é um escalar, certo? E se eu fizer um produto vetorial entre dois vetores? Aí outro vetor. Aí é outro vetor, não é isso? Então aqui a minha proposta, nossa proposta aí, é fazer um produto escalar. Ó, aqui, ó. Fazer produto escalar da equação de Euler com ds. ds é um vetor, certo? Então, o objetivo transformar a equação vetorial em uma equação escalar. Por quê? Quando eu faço produto escalar entre dois vetores, o meu resultado é um escalar. Então, eu tenho uma equação aqui que ela é vetorial. Se eu fizer o produto dela por um vetor, o meu resultado vai ser um escalar. Então, vamos fazer então esse produto. Fazer o seguinte, então, ó. Eu deixei a equação aqui para a gente poder dar sequência. Ela vai ser vai ser menos 1 sobre ρ gradiente da pressão escalar ds. Prosseguindo, menos g gradiente de z, onde esse z aí
é a direção para cima, é o eixo Z aqui, ok? Produto escalar com o vetor ds. O vetor ds é um vetor diferencial de das coordenadas, tá? Aqui, ó, ele está aqui, ó. Preciso destacar ele aqui. Tá? E por último, o segundo membro aqui, então vai ficar a velocidade, o vetor velocidade, escalar com o vetor nabla, isso aqui vezes a velocidade, escalar com ds, certo? Isso aí é o seguinte, se eu tiver uma linha de corrente, se eu tiver uma linha de corrente, eu tenho um fluido passando aí, o meu vetor ds, ele é isso aqui, ó. É igual a dx i mais dyj mais dzk. Ok? E aí, fazendo esse produto, então, tem o seguinte, agora eu posso apagar essa equação. Já aproveitei ela em cima, né? Apagar a equação aqui agora. Só um minutinho. Espera aí. Aí eu tenho o seguinte, dessa equação aí, eu tenho, fazer assim, ó, primeiro termo aqui é o seguinte, primeiro termo aí, ele é menos 1 sobre ρ, gradiente da pressão escalar ds. O que é isso aí? Vai ser menos g, Quem é o gradiente? O gradiente o que é esse gradiente de... O que é esse gradiente aqui? Peraí. Primeiro membro, né? Esse gradiente aí ele vai ser... E eu estou aplicando o meu vetor nabla é esse aqui, né? Eu estou aplicando ele a pressão. Como eu estou aplicando a pressão, ele é Pp derivado em relação a x mais j derivada de P em relação a y mais K derivada de P em relação a Z. Não é isso? O gradiente da pressão é isso aí. Vocês concordam comigo? Concordam. Como é que é? Quem estiver mais dy j mais dz k. Né? Esse aqui é o vetor ds. Eu estou fazendo escalar Como é que você faz produto escalar? Como é que você faz? Você lembra, né? Como é que você faz o produto escalar? Eu multiplico a componente x pela componente x, não é isso?
a componente y pela componente y e a componente z pela componente z. Então, isso aí vai ficar derivada de P em relação a x dx mais derivada de P em relação a y dy mais a derivada de P em relação a z dz. Certo? É isso? Eu multiplico isso aqui, ó. Esse termo em x por esse termo em y por esse termo aqui, esse termo em z por esse termo em z. E o produto escalar dos vetores, né? I escalar I é 1. J escalar J é 1. K escalar K é 1. E se for I escalar J, quanto que dá I escalar J? Vamos ver se vocês estão lembrados aí. É geometria analítica. Quanto É o que que, dá professor? Quanto que dá I escalar J? Da K. Não. Ah, escalar. Escalar dá zero, pô. Foi Dá mal. zero. Isso. Confundi. Escalar dá zero. E se for I escalar I, dá quanto? Escalar aí daí. Dá 1, né, na verdade. Dá 1. Isso aí dá 1. Então, quando eu faço o produto escalar, eu tenho isso aqui. Isso aqui nada mais é do que... Opa! Faltou aqui... Faltou menos G aqui fora. Menos G, não é isso? Não, eu estou no primeiro termo. Não, isso aí não tem G, não. Espera aí, eu fiz errado aqui. Aqui na verdade é 1 sobre ρ. 1 sobre ρ. Aí 1 sobre ρ aí, então tem que botar aqui 1 sobre ρ. 1 sobre ρ e negativo. Estou pegando aqui de cima. Isso aí nada mais é do que menos 1 sobre ρ. Ó, isso aqui é menos 1 sobre ρ dp. Sabe por que é esse dp aqui, gente? Essa derivada em relação à pressão. Por que esse termo aqui todo é menos dp dx? Ó, não. Derrom de p del P, derrom de P, derrom de X, dx, mais derrom de P, derrom de Y, dy, mais derrom de P, derrom de Z, dz. Por que isso tudo dá dp? Vocês sabem? Alguém tem alguma palavra aí para explicar isso? Sei não, professor. Por causa da série de Taylor. A série de Taylor é isso aqui. Quando você quer saber a variação de uma função, é a função. Igual nós deduzimos lá, nós deduzimos isso para tensão, deduzimos para pressão, então tudo isso aí vem da série de Taylor. Vou escrever aqui, ó. Escrever assim, ó. Vem na série de Taylor. Essa passagem disso aqui para lá vem da série de Taylor. Só vou botar assim, né? De onde que vem isso? E aí, se você... o segundo termo... ele é menos... Aqui, ó, menos G nabla Z, o gradiente de Z, escalar ds. Isso é igual a G, a menos, né? Menos aqui. Menos G vezes o vetor K escalar dxi mais dyj mais dzk.
Isso aqui vai dar menos GdZ. Menos GdZ. Por quê? Quando eu fizer o produto escalar, K escalar I dá 0, K escalar J dá 0, K escalar K vai dar 1. Então vai ficar GdZ. Ok? Agora, deixa eu tirar uma foto aqui para poder postar na aula. Agora, o outro termo. O segundo membro agora, na verdade, né? O segundo membro, vou colocar aqui. O segundo membro da equação de Euler, multiplicado por ds. Esse segundo membro aí, ele usa, então eu tenho isso aqui, ó, V escalar com o vetor nabla vezes o vetor V escalar com ds. Agora é o seguinte, agora eu vou dar um pulo aqui, tá? Isso aí vai dar meio a derivada de V ao quadrado. Esse aqui usa-se a identidade vetorial. Para chegar nessa conclusão aí, usa-se a identidade vetorial, que é essa aqui, ó. V escalar nabla V é igual a 1/2 de nabla V escalar V menos V produto vetorial com nabla vetorial V, ou rotacional da velocidade. Isso aí é uma identidade matemática lá do cálculo, tá? A gente não vai deduzir isso aqui, nem vamos nosso tempo aqui está meio corrido. Mas para chegar nessa, a gente usa essa identidade aí, tá bom? Identidade do cálculo. Isso aí é cálculo vetorial. Vocês viram isso também lá no cálculo 2, vocês já viram isso, né? Trabalharam bastante com isso lá. Então, é o seguinte. Daí nós ficamos, então, com a seguinte equação. Substituindo cada termo na equação de Euler, então a gente tem menos, pegar a equação toda aqui, menos 1/ρ grade de T ds menos
G grade de Z escalar com ds é igual a velocidade V escalar com vetor nabla vezes a velocidade V escalar com ds. Isso aí resulta, a gente fez cada um dos termos aí, vai ficar menos 1 sobre ρ dp menos g dz, que é igual a 1/2 da derivada da velocidade ao quadrado. Esse termo aqui, o primeiro termo, virou isso aqui, tá? Nós estamos aqui, né? Tá vendo? Ó? Menos 1 sobre ρ dp. Tá aqui. O segundo termo, ele virou g dz. Aqui, ó. Aqui aplicou, virou menos g dz. E o terceiro termo virou meio da derivada da velocidade ao quadrado. Vamos integrar isso agora. Certo? Vamos integrar. Integrando, nós temos a integral de menos 1 sobre ρ dt menos a integral de g dz menos, é igual, né? Igual meio da integral da derivada da velocidade ao quadrado. Integrando isso aí, vai ficar a viscosidade, a massa específica é constante, então vai ficar pressão integral definida. A pressão sobre ρ, menos aqui, né? Menos G Z é igual meio. Não, igual não. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim. Menos aqui igual a 0. Ok? Tudo bem? Menos aqui, então vai ficar. Né? Essa parcela aqui está no segundo membro, eu só passei para o primeiro membro como sendo negativo. Então vai ficar menos meio de V ao quadrado. Igual a quê, gente? O que eu coloco aqui do outro lado? Hein? Gabriel, fala aí, Gabriel. Isso aqui tudo é igual a quê? A constante? Constante. Ah, garota, hein? Isso aí. Se eu fiz uma integral, né? Uma integral indefinida, então eu tenho que aparecer uma constante de integração. Não precisa aparecer 3 constantes. Pode aparecer 3. Cada uma dessa integral poderia aparecer uma constante, mas a soma de 3 constantes é uma outra constante. Então aparece uma constante aqui. Então a minha equação final, aí, vamos lá então. Então aqui eu posso multiplicar tudo por menos 1, né? E ele continua sendo uma constante. Então vai ficar P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ é igual a uma constante. Essa equação aqui é que a gente vai trabalhar com ela todinho no capítulo 6. O capítulo 6, a gente, basicamente, é essa equação aqui. Essa equação é chamada de equação de Bernoulli. Em homenagem ao Bernoulli, né, que desenvolveu isso. Teve 2 irmãos Bernoulli que foram importantes aí para
mecânica dos fluidos, tá? Então, é chamada equação de Bernoulli. Essa equação aí, isso aqui é ao longo de uma linha de corrente. Ao longo de uma linha de corrente. E aí eu tenho também a equação, já que é igual, eu posso escrever. E tenho em ponto 2 aqui, na linha de corrente, eu tenho aqui, né? A minha velocidade V1. A minha velocidade V2. Eu tenho aqui a minha pressão 1. A minha pressão 2. E tenho aqui uma determinada referência, altura igual a zero. Então, eu tenho aqui uma altura, um Z1, e aqui um Z2. Então, aqui uma pressão 2. Se eu tiver essa situação aí, eu posso escrever a equação dessa forma, ó. Vai ficar P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre G mais G, não, sobre 2, desculpa, sobre 2. G, V1 é igual P2 sobre ρ2 mais V2 ao quadrado sobre 2 mais G, V2. Que é a equação de Bernoulli já. Porque se é igual a uma constante, então em todos os pontos aqui vai ser igual a mesma constante, né? Então no ponto 1 vai ser P1 sobre ρ1, V1 ao quadrado sobre 2, mais G, Z1 é igual a uma constante, que é igual a P2 sobre ρ2, mais V2 ao quadrado sobre 2, mais G, Z2. Então eu posso essa equação aqui. Onde isso aqui, ele tem 3 tipos de energia aí, ó. Essa energia aqui é energia cinética, energia potencial gravitacional e energia de pressão, ok? Essa equação, ela foi deduzida da equação da quantidade de movimento, mas ela também pode ser deduzida da equação da energia. Na equação da energia, porque você tem três aqui, que você tem nada mais é do que parcelas de energia. Isso que significa o seguinte: se você tiver uma linha de corrente, né, você tem 2 pontos distintos aqui na linha de corrente, ocorre a conservação da energia total aí, ou seja, se você diminuir a energia cinética, você vai ter que aumentar uma das outras duas, entendeu? Nada mais é do que conservação da energia aí. Vamos fazer um exercício então agora. Fazer um exercício aí. E aí, agora facilitou agora a equação? Ficou melhor, né? Uma medição da velocidade usando tubo de Pitot. O tubo de Pitot é uma montagem da seguinte forma, ó. Você tem um tubo, uma tubulação aqui, escoando um fluido. Eu monto
Eu pego uma tomada e coloco na parede do tubo, uma tomada aqui, e coloco uma outra tomada no centro do tubo. E as duas se comunicando. E aí o seguinte, quanto que é a velocidade na parede? Gente? Quanto que é a velocidade na parede? Pessoal, tem alguém aí? Sei não, Sim, professor. professor, só não entendi. A velocidade na parede é 0. Certo? Aqui eu tenho ponto 1, que é esse aqui, e o ponto 2. Deixa eu tirar a foto aqui para ficar... Botar na nota de aula depois. Olha só, a equação de Bernoulli, ela tem muitas aplicações na engenharia, na mecânica dos fluidos, né, como um todo, e na engenharia também. Uma das aplicações é medir velocidade de um fluido numa tubulação, por exemplo, entendeu? Essa é uma das aplicações. Como é que a gente pode medir a velocidade Professor, de um fluido? Veja bem, se você fizer uma montagem como essa indicada no desenho aqui, olha o que acontece, ó. o professor, ali é mercúrio líquido? O líquido? Mercúrio, aham. Mercúrio, isso aí. Essa montagem que vocês estão vendo aí no desenho, ela é chamada, tem um nome, o nome dela é tubo de Pitot. Francês, né? Pitot. Tubo de Pitot. O que acontece aí? Olha só. Vocês já viram anteriormente que a velocidade na parede, a velocidade do fluido na parede é igual à velocidade da parede. Se a parede estiver parada, né, também você pode ter um movimento aí, mas se estiver parada, a velocidade é 0. Isso aí vocês estudaram, não estudaram? Gente? Sim. Eu acho que sim, professor. Vimos sim, vimos sim. Olha só, se você tiver... se vocês não estão lembrando tão bem, então tá bom não, hein? A mecânica dos fluidos, ela começa o estudo dela na parte de dinâmica, né? Primeiro tem lá a parte de estática dos fluidos, fluido estática, mas quando começa o movimento dos fluidos, a primeira coisa que se costuma falar é no experimento de Newton. Vocês não viram isso aqui não, gente? Não lembram disso não? Hein? Vocês não lembram desse experimento aqui não? Gabriel, fala aí, lembra ou não? Eu lembro, professor. Acho que Juraci chegou a mostrar na videoaula dele. Isso. Isso aqui a gente tivesse visto, na verdade, lá em Mecânica dos Fluidos 1. Se eu tiver duas placas, foi um experimento que Newton fez lá em 1600 e pouco, 1700 e pouco, né, eu acho. Newton nasceu nos anos 1700 e faleceu nos anos 1600. Não, 1600 a 1700 e pouco. Então, ele fez esse experimento aqui, ó. Ele pegou um fluido, colocou aqui e colocou umas partículas sólidas lá suspensas no
e fez o seguinte, e botou essa placa aqui para se movimentar, puxou essa placa com uma força F, com a velocidade U constante. Ele observou isso aqui, ó, ele observou que a velocidade do fluido que está em contato com a placa, ela é a mesma velocidade da placa superior. E a velocidade do fluido que está em contato com a placa inferior é zero, porque a placa inferior está parada, está fixa aqui, ok? Então ele observou esse gradiente de velocidade aqui, ó. E ele observou que essa função, nesse caso, ela é linear com y, ela varia com y, nesse caso específico dele é linear, ok? Então a velocidade na parede do material, do tubo, é zero, porque ele é igual essa é chamada de condição de não deslizamento, entendeu? Condição de não deslizamento. Isso é um gradiente de velocidade. Se você tiver um tubo ou um canal, qualquer coisa, se você tiver isso aqui, ó, em que as duas paredes, né, se for um tubo, a parede superior e inferior vai estar parada, você tem um gradiente de velocidade dessa forma, ó. A velocidade maior vai estar no centro e vai diminuindo até a parede. Na parede, a velocidade é zero, é chamada de condição de não deslizamento. Ok? Então, no tubo de Pitot, o que acontece? A velocidade 1 aqui do fluido, eu tenho ar escoando aqui, tá? Ar passando aqui. Nesse exemplo aqui desse tubo de Pitot, medição da velocidade usando o tubo de Pitot para o ar. Aí eu tenho o seguinte, essa altura é conhecida, que tem o tubo, ele se conecta, eu tenho uma tomada aqui, uma pequena tomada na parede do tubo e a outra que está no centro, certo? Da tubulação. E aí, com isso eu quero medir o seguinte, ó. Eu aplicando a equação de Bernoulli aí, tá, e o ar aí, as propriedades aqui, eu tenho o ρ do ar é igual a 1,23 kg por metro cúbico. O ρ do mercúrio, a massa específica do mercúrio, é igual a 13.600 metro cúbico, não, quilograma, né? Quilograma por metro cúbico. E a velocidade não é conhecida. Vamos fazer então, vamos achar aí, achar a velocidade V2. Achar V2 em metros por segundo. Então, nosso problema é esse aí, ok? Tem um tubo aqui, tem o ar escoando aqui, uma tomada de pressão na parede, uma tomada de pressão no centro, o mercúrio aqui. O que acontece, ó? Pela equação de Bernoulli, ela também é uma equação da conservação da energia. Tá, e nesse caso aqui, a gente vai considerar que ΔZ, vai considerar aqui que ΔZ é zero. Existe uma diferença de altura aqui entre as duas, certo? Essa diferença de altura, ela tem que ser computada aqui na coluna de ar. Mas como o ar é muito leve, então nós vamos desprezar essa variação de altura aqui. Vamos considerar que Z1 igual a Z2. Z1 igual a Z2. Então, tem os dados aqui, vamos resolver o problema agora. Vamos aplicar Bernoulli agora, a equação de Bernoulli, nesse problema aí. Então, eu tenho P2 sobre ρ2 mais P1, mais aqui, né? Depois eu vou fazer isso aqui. Bernoulli, P2 sobre ρ2,
V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2 é igual P1 sobre ρ1 mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1. Então, como Z1 é igual a Z2, então esse termo aqui cancela com esse aqui. Ok? Pois Z1 igual a Z2. Isso aqui vai ficar GZ1 menos GZ2, vai dar zero, né? E essa velocidade aqui também, V1 é igual a zero. Então, vou escrever aqui, ó. Na parede, a velocidade do ar é zero. Velocidade do ar é zero. Então, com isso, vai ser V1 igual a zero, né? Daí, o que me sobrou? O que me sobrou aqui? Sobrou. Sobrou, então. Então, isso aqui é zero. O que sobrou, então? Sobrou V2 ao quadrado sobre 2 é igual P1 menos P2 sobre ρ. ρ1 igual a ρ2. É o ρ do ar, né? Isso aqui é do escoamento, tá, gente? É do escoamento. O mercúrio não está escoando, não. O mercúrio está parado ali no tubo. Então, aqui não é ρ do mercúrio, ρ do ar, né? Tudo ρ do ar, tá bom? É tudo a massa específica do ar. E, só que eu tenho isso aqui, ó. O meu delta P, que é igual P1 menos P2, vai ser igual o ρ do mercúrio. Aqui sim, aqui é ρ do mercúrio. GH do mercúrio. Porque, olha só, essa pressão aqui, menos essa pressão, ela é igual à coluna de mercúrio, porque a pressão 2 era maior do que a 1. Por isso, ele empurra o mercúrio aqui, certo? E acaba tendo uma diferença de altura aqui, entre o topo da coluna de mercúrio no ponto ligado ao ponto 1 e o topo da coluna de mercúrio ligada ao ponto 2. Ok? O peso da coluna de ar a gente está desprezando. Por quê? Porque a massa específica do mercúrio é muito maior que a massa específica do ar, não é isso? Olha aqui, ó. 13.600 do mercúrio, 1,23 do ar. Então, a gente está desprezando essa diferençazinha de coluna de ar. Daí, então, vou seguir aqui. Tá acabando, né, o horário. Nós já estamos terminando aqui, tá? Já está no finalzinho. Bom, e aí vai ficar o substituto. Então, vai ficar ó, V2, não é isso? Vai ficar igual. Igual a 2 vezes o ΔP sobre o ρ do ar. Lembrando que isso aqui é ρ do ar, não é isso? Aqui, ó.
Vou identificar aqui porque tem dois fluidos. Ah, isso aqui é dentro da raiz quadrada, porque o V ali, o V2 é elevado ao quadrado. Eu vou substituir agora os termos aqui da coluna da variação da pressão, do ΔP, então vai ficar raiz quadrada, 2 vezes. Quem é o meu ΔP? O meu ΔP é Rho do mercúrio. Rho do mercúrio, vezes a gravidade, vezes o H do mercúrio, a altura da coluna de mercúrio, dividido pela massa específica do ar. Então vai ficar V2 é igual 2 vezes a massa específica do mercúrio é 13.600, a gravidade 9,81, a altura do mercúrio aqui é 30 milímetros, tá vendo? Então, 0,030 em metros, não é isso? Passei para metros. E o Rho do ar, 1,23 kg metro cúbico. Então, a velocidade em 2 vai ser igual a 80,8 metros por segundo. Então, tá aí. Com isso, foi feita a medição da velocidade ali no ponto 2, no centro do tubo. É de 80,8 metros por segundo, usando a equação de Bernoulli. Então, o nosso trabalho aqui no capítulo 6 vai ser só praticamente a aplicação da equação de Bernoulli. Aí você fala assim, então por que você deduziu aquela equação toda, a equação da quantidade de movimento? Nos outros capítulos subsequentes depois, a gente vai trabalhar com uma pequena parte daquela equação. Tá? A gente pega a equação, vai ver vários termos não vão se aplicar àquela equação, né? Vão ser, pelas hipóteses adotadas, vão ser zero. E aí a gente vai sobrar lá uns 2 termos, mais ou menos, da equação, ou 3, vai sobrar poucos termos, né? Com esses poucos termos, a gente resolve a equação a equação de conservação da quantidade de movimento, e aí a gente acha. Então, a equação de Bernoulli, ela é a equação da quantidade de movimento para todo aquele conjunto de hipóteses lá que a gente colocou, né? Com fluido newtoniano, viscosidade é zero, escoamento permanente, tudo isso. Nada, as coisas não variam com o tempo, e a gente tem a equação de Bernoulli. Então, nesse capítulo, a gente vai trabalhar com essa equação de Bernoulli, ok? Então, era isso aí por hoje. Dúvidas aí? Por Agora, enquanto sim. não, professor. Por enquanto não tem nenhuma dúvida Tranquilo? não. Então, agora sim, veja bem, agora com essas equações deduzidas, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar agora com as aplicações da equação de Bernoulli, entendeu? Vai aplicar em bocais, aplicar em escoamento, em vários tipos de escoamento, a gente vai aplicar essa equação aqui, que é a equação de Bernoulli, e vamos desenvolver, ok? Então, ficamos por aqui. Dúvidas aí? Alguma dúvida, algum comentário? Facilitou agora, ô Gabriel? A equação de Bernoulli ficou mais fácil? Pelo menos essa velocidade deu pra entender. É que eu não tava entendendo como é que ia ter a velocidade ali, que eu pensei que no 1 ia ter velocidade também, mas depois fez sentido. Entendi, professor. Tem a velocidade aqui no... Porque eu tava pensando que se variasse a velocidade lá no 2, ia ter que variar no 1 também, mas depois que eu fui entender aí, beleza. Uhum. A velocidade do fluido, do ar aqui na parede, ela é zero por causa dessa condição aqui de Sim. não de carregamento. É porque eu não tava imaginando que ia ser na parede ali, eu tava pensando que ia ser tipo, a velocidade ia estar subindo ali, alguma coisa assim, não sei. E no ponto 2, existe um ponto aqui de estagnação, né? Existe um ponto de estagnação, a velocidade é zero, mas eu estou considerando fora do ponto de estagnação. Então, okay? Isso aí, entendi, beleza. Ok, então. Então, beleza, então ficamos por aqui, tá bom? Valeu, professor. Até mais para vocês, então. Falou. Falou, professor. Até mais, hein? Falou.
Erro revelação.